Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um domingo que Deus tem nos concedido, nessa oportunidade de nós estarmos juntos para adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. E dando início, meus irmãos, a este culto, eu convido o irmão para que se colocasse de pé. Os irmãos que estão conosco aqui na cooperação deste culto, nós vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus, para que assim Deus venha abençoar este momento de louvor. Feche os seus olhos. Querido Deus, poderoso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Senhor, por mais um domingo na tua presença, aqui estamos nós, ó Deus, diante de ti, para oferecer o nosso culto, Senhor, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Senhor, te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, o derramamento do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, pelo louvor, ó Pai, pelos louvores, pelos cânticos nessa noite que possam tocar a nossa alma, Senhor, como também pela ministração da Tua santa palavra, Senhor, que possamos também ser alimentados. Deus, eu te peço, Pai, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus, e que em cada lar, ó Deus, a Tua graça possa ser abundante. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomarem os vossos assentos. Irmãos, hoje é um domingo, o segundo domingo, não é? No mês de agosto, e eu aqui quero, em nome da direção da igreja, parabenizar aí todos os pais, né, por este dia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Hoje nós tivemos uma linda homenagem com as crianças na parte da manhã, na escola dominical, e nós que somos pais, nós ficamos muito felizes, não é verdade? Então, meus parabéns, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Neste momento, então, nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Nós temos a cooperação da irmã Adriana. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Motivo de bastante alegria estar mais uma vez na presença do Senhor. Nesta noite irei louvar a Deus com o hino da harpa, número 193, 193. Você aí do seu lado, chama o seu irmão, a sua família e louve a Deus juntamente comigo. 193, a alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma
com fé e calma. Jesus, de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Em continuação, vamos louvar a Deus com o hino 577, 577. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que há
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos neste momento estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu convido o irmão, a irmã que se colocasse de pé. Nós estaremos fazendo a leitura também em seguida de uma oração. É um momento, nós acabamos de louvar, na verdade, em fervente oração, onde nós temos então a oportunidade também de estar apresentando os nossos pedidos ao nosso Deus. E para esta leitura eu quero convidar, que está cooperando conosco, o irmão diácono, irmão Eliseu do Alto, para que esteja fazendo a leitura desta noite, deste culto, também em seguida de uma oração. Amém? Irmão Eliseu, se coloque de pé, por gentileza, irmãos. Eu quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes com a boa noite e os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor para a abertura deste culto, a leitura oficial que nos chama a atenção no capítulo 55 de Isaías, a partir do versículo 6. Você que tem a sua Bíblia em seu lar, queira nos acompanhar juntamente com a sua família, lendo assim a palavra do Senhor. Leamos, irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno e os seus pensamentos que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados aos montes alteiros e exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Leamos essa palavra do Senhor a todo o povo convidado a procurar a salvação. Irmãos, vamos juntos orar para dar prosseguimento ao nosso culto, que é o culto da família, como de costume. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Jesus querido, diante da Tua presença, pedindo, Pai, que venha abençoar o andamento desse culto, abençoando-se a cada lar, a cada família, Senhor, ao que estão aqui presentes, Senhor, unidos, Senhor, numa só fé, em um só pensamento, meu Pai. Pedimos, Senhor, que tome a direção, Senhor, suprindo a necessidade de cada um, conforme a Tua palavra, assim nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe nosso irmão pela cooperação e dando, irmãos, continuidade no nosso culto da família nessa noite. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, né, sem dúvida alguma, não há tristeza, sempre há alegria, né, há abundante alegria. E, irmãos, o salmista, ele expressa isso, né, em um dos seus salmos, os salmos de número 100, aonde ele exorta a toda criatura a celebrar, a louvar ao Senhor. E o salmo de número 100, irmãos, e o versículo 2, somente a parte A, nos diz que devemos servir o que é o Senhor com alegria. Então, nessa noite, sem dúvida alguma, né, a tristeza, ela está de lado, né? O que está prevalecendo em nossa vida, em nosso ser, no nosso interior, sem dúvida alguma, é a presença e a alegria do Espírito Santo. E, meus queridos irmãos, se nós servimos a Deus com alegria, então tudo que nós fazemos para o nosso Deus é com alegria. Seja para louvar, nós louvamos com alegria. Oferecendo o nosso culto é com alegria. Contribuindo também é com alegria, né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos, né, contribuir com aquilo que está proposto no nosso coração e não com tristeza, né? E ele termina as suas palavras dizendo que Deus, ele ama aquele que dá com alegria. E é um momento, irmãos, que nós temos a oportunidade, então, de estarmos contribuindo, nós estarmos ofertando para o reino de Deus, para a obra do Senhor, entendendo sempre, né, a palavra de Deus, o propósito, aquilo que Deus tem ordenado mediante a sua palavra. Irmãos, está aí na tela, passando, né, os dados da conta bancária da nossa igreja, tudo aí para que nós tenhamos, o irmão possa assim contribuir, ofertar, dizimar para o reino de Deus. E para isso, irmãos, enquanto nós temos essa oportunidade, assim, nós vamos estar
louvando ao Senhor Jesus, mais uma vez com a cooperação da irmã Adriana. Então, enquanto nós ofertamos, podemos contribuir. Hoje está fácil, né? Pelos aplicativos, né? Pelos meios digitais, nós conseguimos aí fazer aí uma transferência, um depósito. Então, assim, aquilo que Deus sempre tem colocado no seu coração, que Deus lhe abençoe grandemente. E sempre, irmãos, não esquecendo, vamos fazer isso com alegria. Então, nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus mais uma vez, juntamente com a irmã Adriana, porque nós estamos alegres. Se eu perguntar para cada um dos irmãos que estão aqui cooperando, todos nós estamos felizes, alegres na presença do Senhor, e creio que o irmão está alegre, sentindo a presença de Deus aí no seu lar também. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus? Irmã Adriana. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesta noite estou muito feliz, grata a Deus, por mais um dia na presença dEle. E este louvor que eu vou louvar a Deus, ele traz por título Traduz, porque o Senhor conhece até as nossas lágrimas, e Ele traduz cada lágrima sua, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, Jesus. Cada lágrima que sai dos meus olhos, traduz, Pai. Cada gemido da minha alma, traduz, Pai. Traduz, porque nem eu consigo decifrar. Traduz, Pai. Cada crente ajoelhado, traduz, Pai, cada crente angustiado, traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição. Já faz dias que não podes orar, já faz dias que não consegues chorar, sua dor só faz aumentar. Tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar, mas o Espírito Consolador ora por ti com gemidos inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para e não desiste, e é por isso que você avança, insiste, e quando menos esperar, a novidade vai chegar pra te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrer. Pode chorar, pode clamar, Deus está traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus está traduzindo. Em todo tempo não se viu um Deus que
que até lágrimas sabe traduzir. Já faz dias que não consegue chorar. Já faz dias que não consegue chorar. Sua dor só faz aumentar. Meu Deus, tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito Consolador ora por ti com gemidos inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para e não desiste. E é por isso que você avança, insiste. E quando menos esperar, a novidade vai chegar pra te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Ele conhece a tua dor em todo tempo, com você nunca parou. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Em todo tempo não se viu um Deus que até lágrimas sabe traduzir. Um Deus que até lágrimas sabe traduzir. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar por este momento de louvor também, que tivemos a oportunidade de contribuir e ofertar. Se coloque de pé, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por este momento de louvor, ó Deus. Pai, por cada um dos irmãos, por todo aquele que sempre, Deus, tem o coração aberto, Senhor, com espírito voluntário para contribuir para a tua obra. Senhor, continua abençoando a vida de cada um, Senhor, dos irmãos, toda a sua igreja. Deus, aquele que necessita, que precisa de uma porta aberta, Senhor, abençoa as condições. Deus, eu te peço em nome de Jesus também, neste momento, Deus, a qual nós estamos aqui preparados para ouvir a tua palavra, a qual será ministrada. Deus, eu te peço, ó Deus, a unção, a tua graça, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo na vida do teu servo, Deus, para que possa fazer o uso da tua palavra e que nós possamos ser, ó Deus, agraciado, tocado pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneça de pé, irmãos, estaremos ouvindo a palavra de Deus juntamente com o presbítero irmão Fernando. Irmão Fernando. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor nessa noite, amém? Meus irmãos, estamos felizes com Deus por mais essa oportunidade na qual nós estamos reunidos em sua presença. Eu quero convidar você que tem sua Bíblia, vamos abrir no livro de Salmos 86, Salmo 86, e o verso, apenas um verso, o verso 17, glórias a Jesus, Salmos 86 e o verso 17.
Costumeiramente a gente sempre diz aqui, né? Quem encontrou, diga amém. Se você encontrou no seu lar também, diga amém. Glórias a Deus. Pela fé nós ouvimos uma multidão de amém. Glórias a Deus. Diz assim, Salmo 86 e o verso 7. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confunda, quando tu, Senhor, me ajudares e me consolares. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus pela sua palavra, que fala aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, nós estamos no segundo domingo do mês de agosto, é o Dia dos Pais. Eu também quero aqui aproveitar a oportunidade, já foi dito, parabenizado, mas eu também quero parabenizar todos os pais, nossos irmãos que são pai. Eu, esse ano, também tenho essa alegria de comemorar pela primeira vez, irmão Eliseu. Glória a Jesus, que Deus abençoe a cada pai neste momento. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração já há algum tempo, e eu tenho meditado nela, a respeito de ouvir a voz de Deus. O salmista Davi, quando ele escreve esse Salmo 86, ele está fazendo uma oração, é uma oração de Davi, e ele implora, no título desse Salmo 86, diz, ele implora ardentemente pelo socorro do Senhor. E eu creio, irmãos, que assim como Davi, muitas das vezes nós fazemos a mesma oração, nós fazemos o mesmo pedido. Senhor, me mostra um sinal, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso te ouvir falar de alguma forma. E eu creio que, pelo menos uma vez na vida, alguém, irmãos, aí no seu lar, você fez esse pedido ao Senhor. Senhor, fala comigo. Né? Às vezes, quando nós estamos com o coração aflito, com a alma angustiada, com um problema, uma dificuldade, e nós acordamos, às vezes pela madrugada, ou pela manhã, e falamos, Senhor, fala comigo. E às vezes nós temos a sensação, meus irmãos, que Deus parece que está em silêncio, que Deus não está falando conosco. E tem um versículo muito bonito que eu gosto de meditá-lo, que está em Jó, no capítulo 33, e o verso 14. É um versículo que ele parece, às vezes, confrontar a nossa alma diante dessas dificuldades, dessas indagações das nossas vidas, que diz assim, Jó 33 e 14, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele fala conosco, meus irmãos, de inúmeras maneiras. Deus fala conosco através de sonhos, de revelações, de circunstâncias, de dificuldades, de momentos de provação. Mas a principal maneira que Deus fala conosco ainda é pela sua palavra. Essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação de Deus para conosco. E tem dia que nós folheamos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, procurando uma resposta, procurando algo que traga alento para a nossa alma. E assim deve ser, nós devemos sim buscar a Deus. Mas também tem momentos em que nós parece que não conseguimos ouvir a voz de Deus. A gente chora, ora. Às vezes liga até para o pastor. Vamos ligar para o pastor Manuel? Quantos de nós, irmãos, eu já fiz isso. Liga para o vô. Vamos, procura alguma coisa. Mas a verdade é, irmãos, que Deus sempre fala para conosco.
em nossas vidas. Deus tem os seus meios e as suas formas de falar com o seu povo. Quando nós lemos no primeiro capítulo, o primeiro versículo de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz que no passado Deus falou de muitas maneiras. Deus falou aos pais pelos profetas. Mas hoje, Deus fala conosco através do seu Filho, Jesus Cristo. E a grande dificuldade, às vezes, irmãos, é como ouvir a voz de Deus. Como que eu sei, como que eu faço? Às vezes alguns jovens, já lembro de uma vez conversando com um jovem, e me perguntou, como que eu ouço a voz de Deus? Como eu faço para ouvir? Nós ouvimos, irmãos, testemunhos maravilhosos. Eu tenho um que eu gosto muito de ouvir. Eu ouço várias vezes, não me canso. Que é o testemunho do nosso pastor Satírio, quando ele conta como se deu a chamada dele para o campo missionário, para ir até a Colômbia. E os irmãos, creio que muitos dos irmãos já ouviram esse testemunho. Ele contando que teve uma visão enquanto orava e estava sentado numa mesa, se eu não me engano, tomando leite e comendo um pão. E um pedaço de queijo. E orando, e Deus dando aquela revelação da chamada dele para a Colômbia. E quando ele volta da visão, ele está sentindo na boca, ele, literalmente, um pedaço de pão e de queijo. É a voz de Deus falando com ele. A gente ouve esses testemunhos e às vezes eu me pergunto, por que eu não ouço, por que nós ouvimos com tanta nitidez, com tanta certeza? E a verdade irmãos, é que Deus fala conosco, mas existem outras vozes também que falam ao mesmo tempo. E em nossas vidas, às vezes nós diminuímos o volume, assim podemos dizer, da voz de Deus. E aumentamos o volume das vozes terrenas. Talvez você, mãe, você, pai, passa por isso com o seu filho. É muito comum isso, acontece quase todos os dias nos lares, em que um filho está distraído no celular, vendo, sei lá, o YouTube, algum jogo, seja o que for, e a mãe chamando, e o pai chamando, filho, filho. Acontece no celular, irmãos? Acontece. E a criança está ali tão entretida, às vezes nem só criança, adulto, às vezes acontece conosco também, está tão entretida naquele celular, naquilo que não consegue ouvir a voz do pai. E o pai fica bravo. Presta atenção, meu filho, que eu estou falando com você. E quando o pai grita, aí parece que a voz fica mais alta. E nós às vezes reclamamos isso dos nossos filhos, ou daqueles que convivem conosco, mas nós fazemos, e eu me incluo também, irmãos, a mesma coisa com Deus. Nós reclamamos que os nossos filhos não estão nos ouvindo quando nós os chamamos, porque eles estão com sua atenção em outra coisa. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus fala conosco, nós abaixamos o volume da voz de Deus e aumentamos o volume das coisas terrenas na nossa vida. Nós estamos distraídos com as preocupações terrenas. Nós estamos, às vezes, irmãos, tão focados, tão presos nas coisas materiais, buscando os nossos objetivos, os nossos anseios, e parece que nós estamos vivendo como que a nossa vida fosse só terrena, como que nossa vida se acabasse aqui, que tudo que nós temos que buscar é aqui nessa terra. E quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 19, o apóstolo Paulo nos dá uma recomendação muito séria, quando ele diz que se nós esperamos Cristo apenas nessa vida,
nós somos os mais miseráveis dos homens. E quando nós focamos, meus irmãos, apenas nas coisas que são terrenas, a voz de Deus começa a diminuir em nossa vida. Não porque Ele abaixa o volume, mas é porque nós não estamos prestando atenção naquilo que Ele está falando conosco. E Deus fala de inúmeras maneiras, meus irmãos. Deus pode falar numa conversa que você tem com uma pessoa. Deus pode falar num louvor. Deus pode falar de inúmeras maneiras. Ele pode falar nos nossos sentimentos. O nosso coração é enganoso o coração do homem. Mas Deus fala aos nossos corações. E eu me lembro de uma experiência que eu e minha esposa tivemos já nos primeiros dias de casado. Nós estávamos em lua de mel e um dia nós íamos sair para jantar à noite, a pé. Dinheiro sempre curto, né? No início é sempre difícil. E nós estávamos prontos para sair para jantar naquela noite e tomamos banho, nos aprontamos e de repente, irmãos, nós sentimos como se uma voz falando alguma coisa falou no nosso coração, não saia. E ficamos relutando ali e não saímos por algum instante quando eu ouço um barulho de bombas, de pessoas correndo. E eu saio na janela assim na sacada do apartamento que nós estávamos e eu olho para baixo. Uma polícia, um tropa de choque, com bombas, com vários aparatos, e do outro lado uma torcida de um time chileno, destruindo tudo que tinha pela frente. Nós olhávamos assim um cenário muito triste, de vandalismo, comércio fechando, comércio saqueado, e nós entendemos naquela noite a voz de Deus falando ao nosso coração. Se nós descêssemos naquela hora, nós estaríamos no meio daquele fogo cruzado. Mas Deus, pela sua misericórdia, mesmo nós não merecendo, sendo pecador, Deus fala aos nossos corações. Deus tem muitas maneiras de falar. E a verdade é que às vezes nós estamos distraídos. Tem um exemplo que, esses dias atrás, eu ministrando ali com um grupo dos adolescentes, o Senhor me fez trazer à memória, me fez lembrar, irmãos. Eu quero ler com os irmãos João capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8. Uma passagem muito conhecida de todos nós. A respeito de quando nós estamos distraídos com as coisas dessa terra. João capítulo 5, versículos 7 e 8. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Perdão, meus irmãos, João 5 é o capítulo. Vamos ler a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 5 e 5 de João. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que neste estado havia muito tempo, disse-lhes, meus irmãos, preste atenção na pergunta de Jesus: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenha homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, tome a tua cama e anda. Olha a pergunta de Jesus para esse homem: queres ficar são? Qual que é a resposta óbvia? Talvez a resposta esperada por Jesus. É que ele respondesse: sim, eu quero. Mas ele não respondeu: sim, eu quero ficar são. Ele começou a reclamar da situação em que ele estava inserido. Ele começou a reclamar: não tem quem
me leve ao tanque, não tem quem me ajude, sempre tem alguém que passa na minha frente. E é verdade que nós acostumamos a reclamar de muitas coisas nas nossas vidas. Nós reclamamos do nosso emprego, reclamamos da condição financeira que às vezes nós estamos inseridos, reclamamos da nossa família, minha esposa, meu esposo, meu filho, meu pai, e reclamamos. E Jesus está perguntando, queres ficar só? Jesus, a voz de Deus, pergunta para mim e para você nessa noite, você quer ficar são? Se nós continuarmos reclamando da condição que nós estamos vivendo, nós não vamos ouvir a voz de Deus, nós não vamos enxergar a oportunidade de Deus para as nossas vidas. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que Ele não é homem como nós, que é infinito em misericórdia, Ele não acha ruim que aquele homem não responde o que ele perguntou. Ele diz, toma a tua cama e anda. Nessa noite a voz de Deus, ela fala ao meu e ao seu coração. Queres ficar são? Pare de olhar para esse problema. Olhe para Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo falando aí no seu lar neste momento. Ouça Deus falando com você. Abaixe as vozes do mundo. Não ouça, mas ouça o que o Espírito Santo de Deus diz nessa noite para você. Eu posso mudar essa situação se você crer. Se você parar de reclamar, se você tirar os olhos dos problemas, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Jesus Cristo. Deus me faz agora lembrar Hebreus capítulo 12, meus irmãos. Você pode abrir aí na sua casa. Hebreus capítulo 12. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado de tão perto que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Quem tem paciência não reclama. Verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nessa noite, Deus está falando com você desde o momento em que foi proferida a primeira palavra neste culto. Cada palavra, cada louvor que nós ouvimos nessa noite, Deus está falando conosco. Por isso, meus irmãos, ouça a voz de Deus, diminua as suas preocupações terrenas. Claro que nós não devemos viver como se nós estivéssemos no mundo de fantasia, mas nós devemos andar confiante em Cristo, que Ele está nos conduzindo dia a dia. E quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós nos aproximamos dEle, com mais nitidez nós conseguimos ouvir a voz dEle. E o segundo ponto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque também nós não a conhecemos, não reconhecemos a voz de Deus. Às vezes parece uma voz estranha, pode até parecer uma voz estranha. Quando nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 3, também muito conhecido de todos nós a história do profeta Samuel, as crianças cantam, né, ao final do nosso culto aqui na sede, Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Que saudade, né, irmãos, que eu tenho
de ouvir as crianças, não só as crianças, mas todos os irmãos. Oh, Jesus. Que Deus possa abreviar esses tempos, né, irmãos? Difíceis. Que saudade. 1 Samuel, capítulo 3, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que já não podia ver. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, torna a deitar. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, e torna-te a deitar. Isso repete, irmãos, para nós abreviarmos, que o nosso tempo já está quase se esgotando. Pela terceira vez, Samuel ouve pela terceira vez, e ele vai até Eli, e Eli percebe que era Deus quem chamava a Samuel. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 7, diz que, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha manifesto a palavra, não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel estava na casa de Deus, servia a Deus, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Isso é um fenômeno, irmão Marcos, que às vezes eu percebo que parece que acontece na nossa geração. Nós temos informação de Deus, mas nós não temos conhecimento. Eu já falei isso algumas vezes. Nós temos muita informação de Deus. Que Deus fez, como, onde, por quê. Mas eu não conheço na minha vida. Eu, pessoalmente, irmãos, eu sou uma pessoa que gosta muito de aviação. Não talvez como Vinícius, mas eu conheço por curiosidade. Conheço, não tenho informações. Posso talvez até não ficar tão perdido numa conversa entre pilotos, mas se colocar eu para dirigir um avião, não vai dar certo. Porque eu não tenho 1 minuto de experiência. E nós estamos assim, às vezes na nossa geração, a gente sabe muito sobre Deus. Tem muitas informações. Mas nós não conhecemos a voz de Deus. E esse tempo que nós estamos passando, dias difíceis, é um momento oportuno para nós termos experiências com o nosso Senhor. E o profeta o sacerdote Eli, ele fala então a Samuel: Samuel, se você ouvir a voz de Deus, essa voz novamente, você diga: eis-me aqui, Senhor. E aqui está a chave de nós, ouvirmos a voz de Deus e ter experiência com Ele, irmão Eliseu. É dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Você quer ouvir a voz de Deus falando ao seu coração como você nunca ouviu? Você diga ao Senhor nessa noite, mas você tem que ser corajoso, você tem que ser forte. Senhor, eis-me aqui. Eis aqui as minhas fraquezas, eis aqui a minha fragilidade. Mas eu quero te servir. Eu quero ouvir a sua voz falando ao meu coração. Eu quero ser guiado por ti. E nós conhecemos a história de Samuel. Ele disse: eis-me aqui. E o Senhor usou esse jovem
na história de Israel de uma forma muito linda. E o Senhor Deus quer fazer o mesmo com você que está nos ouvindo nessa noite. Deus quer te usar. Deus quer te tirar dessa situação que você talvez esteja que nem aquele homem no tanque de Betesda, preso numa situação. E você quer ouvir a voz de Deus. Você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. E você talvez está perguntando: mas as igrejas estão fechadas. Como que eu faço para eu servir ao Senhor? Nós não precisamos apenas da igreja aberta para você servir a Deus. Tem inúmeras maneiras. Se você abrir o seu coração nessa noite para ouvir a voz de Deus, para deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, Ele vai te revelar o que Ele quer de você. Ele vai te tirar dessa situação horrível que talvez você possa estar vivendo. Firmar os seus passos, como firmou os passos daquele homem do tanque de Betesda. E você vai caminhar a lugares que talvez você nunca imaginou. Porque uma noite você decidiu ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não é simplesmente uma atitude passiva, ouvir e ok. Ouvir a voz de Deus é obedecê-la. Eli conhecia a voz de Deus. Porém, no verso 13 do capítulo 3 de 1 Samuel, Deus fala: Eli conhecia a minha voz, porém não obedecia. Não basta apenas ouvir, é preciso obedecer. E quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, aqui traz as bênçãos daqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. 28 diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar de todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você quer ser abençoado no seu caminhar? Você quer ser abençoado em tudo o que fizer? Ouça a voz de Deus. E não apenas ouça, mas como obedeça. Não quer estar preocupado? Hoje o Espírito Santo à tarde, pela manhã, falou muito forte ao meu coração. E eu até escrevi que o Espírito Santo de Deus me disse, porque isso foi para mim. Se você não quiser estar preocupado com o dia de amanhã, obedeça a Deus hoje. Ouça a voz de Deus hoje. Que amanhã você não vai precisar se preocupar. Deus falou isso para mim, irmãos. Fernando, se você não quiser se preocupar com o dia de amanhã, ouça a voz de Deus hoje e obedeça. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Não porque eu falei, porque não é a minha voz que está falando nessa noite. De mim eu não tenho nada, os irmãos me conhecem. Mas é a voz de Deus falando a sua vida nessa noite. Deus tem um interesse enorme que nós ouvimos, conseguimos ouvir a voz dele e obedeçamos a ele. E as bênçãos de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será glorificado através da minha e da sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração.
mais e mais nessa noite. E assim, eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, aonde está chegando essa transmissão nessa noite, talvez um irmão, uma irmã que está preocupado com o amanhã, conforme nós ouvimos nessa noite, que nós possamos ouvir a voz de Deus, obedecer, para que assim Deus nos abençoe. E eu quero orar por você, é um momento oportuno, quero estar apresentando a sua vida, talvez você se sinta aí um pouco preocupado com amanhã, ansioso por algumas questões da vida, algum problema, alguma dificuldade. E nós ouvimos a respeito, a palavra de Deus, que Deus tem colocado no coração do presbítero irmão Fernando, a respeito de um sinal. E esta palavra que nós ouvimos é um sinal da parte de Deus. E eu creio que cada um de nós, assim como nós sentimos a presença, o toque de Deus em nossas vidas nessa noite, meu irmão e a irmã também têm sentido o toque e a presença de Deus, e Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Por isso, está aí o telefone, o contato da igreja, o número, você pode usar o WhatsApp, esse aplicativo, e enviarmos a mensagem, seja aí você está reconciliando novamente com Deus, alguma situação que você queira estar apresentando, nós queremos orar pela tua vida neste momento. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, poderoso Pai, te agradecemos por esta, Senhor, palavra tão maravilhosa a qual nós temos ouvido nesta noite. Senhor, temos sido agraciados com esta bênção. Senhor, também agora neste momento, apresentamos esta vida, Senhor. Deus, apresentamos a causa, ó Deus, a necessidade do teu servo, da tua serva. Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Deus, derramar da tua paz sobre este coração que muitas vezes anda preocupado, talvez desacreditando, Senhor. Ó Deus, com um coração incrédulo, talvez muitas vezes pensando que o Senhor não está contemplando, ó Deus, a vida, ó Deus, a situação, mas, ó Deus, o Senhor contempla, e neste momento, Pai, o Senhor está, ó Deus, contemplando, Senhor, as nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço por esta vida, ó Deus, pela vida do teu servo, da tua serva, Deus, que a tua paz seja abundante, ó Deus, e que o teu alívio, conforme a tua palavra, Senhor, nos garante por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, venha aliviar esta alma, venha trazer o refrigério, venha trazer a restauração, Senhor, venha trazer a renovação, Senhor, venha trazer o fortalecimento espiritual. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos terminando o nosso culto e nós não colocamos um ponto final. O irmão Fernando sempre diz, vamos colocar aqui uma vírgula e nós vamos continuar no decorrer da semana. Os irmãos já de conhecimento, mas é bom sempre nós estarmos aqui reforçando a programação semanal. A segunda, as quartas e as sextas-feiras, a nossa igreja está em uma campanha de oração, a partir das 20 horas até as 21 horas, a campanha de oração em nossos lares. Não esquecendo, na terça-feira, a partir das 19h30, o nosso culto de ensino. Irmãos, se esforce para estar participando do nosso culto. É lógico que às vezes tem alguns irmãos no decorrer da semana que trabalham, mas não é possível acompanhar. Mas vamos nos programar os nossos tempos, os nossos afazeres, e vamos estar participando, cultuando o nosso Deus na terça-feira, o nosso culto de ensino. Lembrando também na quarta-feira que nós temos o culto com os varões,
não esqueçamos, os irmãos, de estar participando também na quarta-feira. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, a lição adulta a partir das 9 horas da manhã, os jovens a partir das 10 horas, também as nossas crianças a partir das 11 horas. E assim Deus nos permitindo, meus queridos irmãos, às 19h30, no próximo domingo, nós estaremos aqui juntos, reunidos na presença do Senhor, para estar louvando e bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando ao nosso Deus, encerrando este culto, e que o irmão e a irmã tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Pedir para que irmão Eliseu esteja fazendo esta oração neste momento. Oramos, irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra que o Senhor tem nos concedido, que temos uma semana abençoada e sempre pronto para o eis-me aqui, Senhor. Oramos e agradecemos ao Senhor pela palavra e o culto abençoado dessa noite. Amado eterno Deus, aqui estamos, Senhor, te agradecendo, Pai, por esta rica oportunidade de termos participado da Tua santa palavra, Senhor, que possa, Senhor, surgir efeito, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada lar, meu Pai. Assim nós te pedimos, Pai, queremos, Senhor, te pedir que acompanhe, Senhor, a vida de cada um, Senhor, abençoando, dando, Senhor, a cada um o que é merecido, Senhor. Assim nós te pedimos no Teu nome e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Aleluia. Estenda as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E juntos dizemos amém. Deus abençoe.